Depois de longa novela, Aston Villa e Felipe Coutinho chegaram a um acordo e o jogador está livre para virar reforço do Vasco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e te atualiza também sobre as negociações entre Corinthians e Lucas Evangelista. O jogador do Red Bull Bragantino escancarou sua vontade de defender o timão. Preciso te falar sobre uma saída no Cruzeiro de alguém muito próximo do Ronaldo Fenômeno. Falo também sobre Marcos Braz, que vive as últimas semanas, meses, à frente do Flamengo, já tem data para a despedida do vice de futebol. Para completar, Pedro Lima é novo reforço do Chelsea. Detalhes da maior operação, da maior venda da história do futebol nordestino. Falo também sobre uma compra, agora em definitivo, do São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$ 800. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro e utilizar o código SENICOLA, tudo junto em maiúsculo, na tela com duas partidas dessa quarta-feira. Vou fazer uma sugestão para você, aposte na vitória do Brasil e também na vitória do Equador contra a Bolívia. São muito favoritos esses dois times, Brasil e Equador, e com uma aposta dupla você pode conseguir uma odd melhor. Para completar jogos dessa quinta-feira, com amplo favoritismo para os times da casa. Acho que o Cruzeiro bate o Cuiabá, o Atlético Paranaense vence o Criciúma, o Flamengo supera o Grêmio. Já no confronto entre Inter e São Paulo, acho que pode dar Inter ou empate. E você é bom de palpite? Gosta de futebol? Vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utiliza o código SENICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar, que postou uma foto correndo numa bike, aquelas bikes de academia, e a grande novidade dessa foto era que ele vestia uma camisa do Flamengo com o número 10 às costas do Gabigol. Ele inclusive marca o atacante do Flamengo, com quem ele já teve excelente relação, com quem ele já brigou, enfim. No final das contas, o Gabigol repostou a foto do Neymar e ainda escreveu "combinou muito". Essa foto agitou demais os torcedores do Flamengo, até porque o Neymar tem contrato com o Al Hilal somente até metade do ano que vem, e Flamengo e Santos hoje são os principais interessados em sua contratação. Bora falar sobre o Peixe, que tem interesse na contratação de Léo Natel, atacante que pertence ao Corinthians, esteve emprestado na Austrália, volta na metade desse mês, vai ganhar mais alguns dias de folga antes de se reapresentar. E a partir daí ele vai negociar uma cessão em definitivo com o Santos. O Corinthians tem contrato com o Léo Natel até dezembro e não tem nenhum interesse em contar com o jogador. Quero contar ainda que o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que se enfrentariam na próxima segunda-feira às 21h30, esse jogo foi antecipado para as 20h30 na Arena MRV. Galo vai jogar com vários desfalques, podem ser até 12. Para completar, o Palmeiras foi absolvido pelo STJD após identificar o torcedor que cuspiu em Tite, jogo contra o Flamengo no Allianz Parque. Fábio Matias é novo técnico do Curitiba, como a gente já vinha desenhando para vocês, o ex-interino do Botafogo, que recusou propostas do Cuiabá e do Guarani, se acertou com o Coxa e vai ser o comandante do time até o fim da temporada. A saideira, o Juventude recusou uma oferta de R$ 4.800.000 por 60% dos direitos econômicos do zagueiro Danilo Boza, atleta que havia chegado em 2023 e que interessa ao Kyoto Sanga do Japão. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor anunciou nessa quarta-feira a compra em definitivo do Michel Araújo, meio atacante, 27 anos de idade, uruguaio que pertence ao Fluminense, estava emprestado até dezembro. O São Paulo se antecipou às condições ou às tratativas e fechou a compra em definitivo. O tricolor conseguiu um desconto com uma dívida que o Fluminense tinha para com o São Paulo relacionada ao Hudson. A operação final entre São Paulo e Fluminense previa a compra do Michel Araújo por US$ 2 milhões se uma série de metas fossem batidas, todas essas metas ligadas à condição de titular. Vale a lembrança de que o Fluminense teve lucro com o Michel Araújo, porque o comprou por R$ 3,5 milhões e o vendeu por aproximadamente R$ 10 milhões, ainda que tenha havido essa dedução da dívida relacionada ao Hudson.
Já o Michel Araújo, com a camisa do São Paulo, tem 69 partidas com 4 gols e 5 assistências. Acho uma contratação interessante, levando em consideração o bom futebol do jogador pelo tricolor. Hora de falar sobre Pedro Lima, que acaba de se tornar a maior venda da história do futebol nordestino. Contei com exclusividade nas minhas redes sociais, no meio da tarde dessa quarta-feira, que o Pedro Lima foi comprado pelo Chelsea, lateral direito, que pertencia ao Sport, operação de 7 milhões de euros fixos, que equivalem a 40 milhões e 900 mil reais, mais 3 milhões de euros em bônus, ou seja, mais 17 milhões e meio de reais, tudo isso por 100% dos direitos econômicos. Pedro se desliga do Sport nos próximos dias e vai defender o Strasbourg, da França, mais um time do Grupo City, nessa primeira temporada por empréstimo, para que ele possa continuar evoluindo, o jogador de só 17 anos de idade, da seleção brasileira de categorias de base. O Sport, além dos 7 milhões de euros fixos e dos 3 em bônus, conseguiu morder um percentual a que tinha direito o empresário. É que o Sport ficaria só com 70% do valor total do negócio. Os outros 30% pertenciam ao Pedro e ao representante dele. O Sport pressionou e conseguiu morder um percentual dessa fatia. Por que a venda do Pedro Lima se tornou a maior do Nordeste? Até então, quem havia vendido melhor tinha sido o Bahia, quando transferiu o lateral Joander Chaves para o Lens, da França, operação de 4 milhões e meio de euros ou 25 milhões e 700 mil reais. Ainda que a gente exclua os bônus, essa venda do Sport em 40 milhões e 900 mil reais está bem acima de todas as outras já feitas pelo futebol nordestino. Além do Chaves, estão nesse ranking o Moisés, atacante que pertencia ao Fortaleza e foi para o Cruz Azul por 24 milhões e meio, ele inclusive já voltou ao Fortaleza, além do Caio Alexandre, que trocou o Fortaleza pelo Bahia por 24 milhões e 300 mil reais. Bora falar agora a respeito de Marcos Braz, que vive os últimos meses à frente do departamento de futebol do Flamengo. O Braz conseguiu conviver com todos os momentos ótimos e péssimos à frente do departamento de futebol do Fla. Chegou a ser campeão de tudo em 2019, excelente em várias contratações, muita frieza nas negociações, mas também conviveu com momentos de baixa. A temporada passada sem nenhum título, mordida na virilha de torcedor, depois de mentir que ele havia ameaçado a filha dele de morte. As câmeras comprovam que isso se tornou uma grande mentira. Mais recentemente, ele se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal por um suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, coisa de alguns anos atrás. E em meio a todo esse contexto, o Marcos Braz já sabe que não fica no Flamengo para 2025. Tudo porque os dois candidatos com mais chances de vitória para o lugar do Rodolfo Landim, a eleição marcada para o fim do ano, não suportam o Marcos Braz. O Rodrigo Dunch, que é o atual vice-presidente e deve se lançar pela situação, não gosta do Braz. O BAP, que era da situação, mas se tornou candidato de oposição depois de não ser indicado pelo Landim, gosta menos ainda do Braz. Dessa maneira, dá para dizer que o Braz vive os últimos momentos à frente do departamento de futebol. Ao menos vai sobrar para o Braz o status de alguém que dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro vai batalhar para aprovação do projeto de construção do estádio rubro-negro no gasômetro. Essas discussões, inclusive, no âmbito político já começaram. Quero falar agora sobre uma saída importante no Cruzeiro. Contei pela manhã com exclusividade no 98 Esportes, programa do qual participo na Rádio 98 em Minas Gerais, que Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, está fora do clube. Ele ainda não saiu, mas vai ficar no clube apenas até a conclusão das burocracias envolvendo a troca de dono. Vocês sabem que o Ronaldo vendeu a SAF para o Pedrinho BH. Esse processo é burocrático e ainda depende de aprovações de alguns órgãos, entre eles do CAD. Assim que tudo estiver regularizado, o Gabriel Lima se desligará do Cruzeiro. Essa decisão está tomada, ele está muito incomodado com a forma como o Pedrinho BH vem conduzindo o Cruzeiro, numa linha completamente diferente da do Ronaldo. Hoje em dia são contratados muitas pessoas próximas ao Pedrinho BH, sem nenhum consentimento ou sem nem que o Gabriel Lima seja avisado. Diante desse cenário, o Gabriel entendeu que era hora de ir embora, já foi consultado por 3 clubes brasileiros grandes, desde o anúncio da venda do Ronaldo para o Pedrinho BH, a venda do Cruzeiro. A tendência é que esse cara não demore muito para se reempregar, é tratado como alguém muito acima da média na comparação com outros CEOs do futebol brasileiro. Só para completar sobre a Raposa, importante contar que o salário do Gabriel Lima de 150 mil reais também era visto pelo Pedrinho BH como muito alto. Até por isso,
Outros diretores também devem sair, o diretor financeiro, administrativo, entre outros, mudanças importantes nos próximos dias na Raposa. Quero falar agora sobre Felipe Coutinho, que está livre no mercado. Nessa quarta-feira, enfim, Coutinho e Aston Villa se acertaram em relação à rescisão do contrato. Existiam mais 2 anos de vínculo. E por lá ele ganhava 3,5 milhões de reais por mês. Você multiplica 3,5 por 24 e chega a 84 milhões de reais. Muita grana em jogo. Até por isso, várias discussões de lado a lado. As partes se acertaram e o Coutinho está livre para fechar com o Vasco. Mas Nicola, não corre o risco de aparecer outro clube? Não. Coutinho já deu sua palavra de que quer voltar ao Vasco, já se reuniu com o presidente Pedrinho, já conversou com outros dirigentes do Vasco, quis entender as condições financeiras do clube, possibilidade de mais contratações, quem pode ser o próximo dono da SAF Cruz Maltina, e diante de todas essas informações e com a vontade de voltar ao clube que o revelou, o Coutinho deve ser anunciado muito em breve. Jogador que havia sido comprado pelo Aston Villa em 2022 por 20 milhões de euros, enorme prejuízo para o clube inglês. Já no Vasco, a ideia é que ele chegue ao lado de alguns outros reforços. Posso contar para vocês que o Coutinho indicou a contratação do Souza, volante que atuou com ele no próprio Vasco e que hoje pertence ao Istambul Başakşehir. Bora fechar o vídeo para falar sobre Lucas Evangelista, que pintou em todos os últimos noticiários e redes sociais ligadas a corintianos. Tudo porque o meio-campista de 29 anos de idade, que está na mira do Corinthians já há algum tempo, deu uma entrevista importante na zona mista depois da derrota do Red Bull Bragantino para o Atlético Mineiro na noite dessa terça-feira. Ele foi perguntado sobre a chance de jogar no Timão e disse, abre aspas, sobre a minha negociação com o Corinthians. Faz uns 6 meses que começaram a sondar. Conversei com o Diego Serri, que é o executivo de futebol do Red Bull Bragantino, e disse para ele que estava muito feliz, mas eu seria hipócrita de falar que não quero ir para o Corinthians. Todo respeito, admiração e gratidão ao Bragantino. Eu amo aqui, mas é Corinthians, se trata de uma grandeza enorme. Não tem nada certo, a gente conversou e estou focado aqui a deixar nas mãos de Deus. Fecha aspas, afirmou o Lucas Evangelista, que é muito bom jogador, desde que foi contratado 167 partidas com 11 gols e 13 assistências. Nicola, em que pé anda essa história? Levei essa pergunta para uma pessoa da minha confiança do Red Bull Bragantino e ela assegurou que não há nenhuma novidade além das declarações do Evangelista. A proposta oficial feita pelo Corinthians? Não. Existem tratativas? Sim. Sondagens. Mas o negócio é tratado como muito difícil, para não dizer impossível. Red Bull Bragantino tem enorme capacidade financeira e só costuma se desfazer de seus jogadores se o valor do negócio da operação for muito alto, que não deve ser o caso. O Corinthians passa por dificuldades econômicas bastante importantes. Não acredito na contratação do Evangelista. Se acontecer, venho aqui para me redimir ou para tentar ajudar vocês a entenderem o que pode ter mudado. O atleta quer jogar no Corinthians, mas para convencer o Red Bull Bragantino vai haver a necessidade de muito dinheiro. E eu não estou com essa impressão de que o Timão tem tanta grana para gastar. E você? Pensa o contrário? Usa o espaço para comentário. Esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7. Tem programa do Nicola. Tchau!